Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal do sétimo ano, saudade de vocês. Olha, vamos embora. Seguinte, certo? Vamos falar sobre os bandeirantes. Aí você, professor, vai... Por que fala desses caras? Porque geralmente, né, no meio do desenvolvimento do Brasil, esses caras tiveram sua importância. Ou seja, como eu tinha dito antes, esses caras é que toravam o mato no peito. Ou seja, descobrindo novas vias, estradas, procurando ouro, escravo fujão, índio, metendo cacete em jesuíta, aquele negócio todo. Tá certo? Traduzindo, né? Como eu coloquei aqui, né, minha letra continua horrível, tá? Não melhorou em nada, mas vou comprar uma caligrafia para melhorar a letra. Beleza? Então, o que acontece? Heróis ou bandidos? Ou anti-heróis? Ou seja, seguinte, certo? Os bandeirantes, ao contrário do que a imagem muitas vezes a gente vê nos livros, os caras tudo lindo, gatão, barbudão, barba penteadinha, todo gatinho. Não, os caras andavam tudo doido, cara. Eles não falavam, né? Pouco eles falavam ou português ou brasileiro, e, enfim, certo? A língua que eles falavam era o tupi. Muita coisa eles aprenderam com os índios, inclusive os caminhos que agora há pouco eu falei, tá certo? Mas vamos lá, é o seguinte, vamos resumir a coisa para não ficar muito longo, ficar 3 dias falando aqui, certo? Seguinte, esses caras, certo? Eles apareceram no momento em que o açúcar entra em crise, certo? E tudo era muito longe, o Nordeste era muito longe, aqui era muito longe, aquele negócio que o açúcar, ou seja, né, aquela questão de Alagoas e entre outros estados que eram produzidos, né? Aí daí surgiu, certo, o bandeirantismo, tá certo? Né? O heroísmo dos ladrões, bandidos que eram heróis ou anti-heróis, né? Então, a questão dos caras, né, a missão dos caras, né, a priori, era, certo, escravizar índios que eram levados para o Nordeste, certo, para trabalhar com o açúcar. Beleza? Então, daí a gente tem alguns termos, certo? Por exemplo, certo, o bandeirismo de entrada, certo, que eram as bandeiras de aprisionamento ou, certo, ou destruir e, digamos assim, né, não era um momento de convivência entre eles e os jesuítas, tá certo? Aí você me diz, por que essas missões, assim, geralmente, elas, digamos, tinham esse embate com os jesuítas? Porque os jesuítas eram contrários à escravidão dos índios, certo? Outra coisa, como eu já tinha dito antes, os caras eram responsáveis por procurar ouro para a coroa, certo? Vem a questão, então, de quando tem esse impasse, muitos imigrantes vêm para cá para tentar achar ouro. Então, não é só uma procura dos bandeirantes, ou da coroa, ou de outras pessoas interessadas quando acharam ouro aqui, mas também, é, mas também de imigrantes vêm para cá, certo? Tipo, inglês, holandês, lembram? Esses caras aí. E, inclusive, que nosso ouro, né, foi-se embora todinho para a Inglaterra. Até tanta confusão, tanta guerra, tanta gente morta, tanto índio morto, tanto jesuíta morto, para os caras arrecadar o ouro todinho, certo? E esse ouro acabar indo para a Inglaterra. Por isso que eu tenho raiva quando eu estudo História do Brasil, certo? Como eu tinha dito antes, né, nesse movimento aí, eles descobriram várias estradas. Várias estradas. E o que é mais engraçado, apesar dos caras falar tupi, né, e ser praticamente índios, ou
selvagens, né? Ou as bestas feras do sertão, né? Sertão, desertão. Os caras, eles eram chamados de paulistas. Irônico, né? Também nós tivemos os monções, ou seja, a busca de ouro nos rios, ou seja, o ouro de aluvião, o ouro ali, ó, aquele... Você já deve ter visto em algum vídeo, alguma propaganda ou algum documentário sobre mineração. Bom, o sertanismo de contrato foi outra via dos caras conseguirem, né, escravos. Os caras iam atrás de escravos fujões, inclusive em Alagoas, Zumbi, lembram? Quilombo dos Palmares. Pronto. Esses caras entraram lá e ó. Tá certo? Então, por isso a imagem desses caras se confunde com a de heróis. Muitos desses caras eram carniceiros, psicopatas. Ou seja, para você ter uma ideia, deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, certo? São Paulo fica mais ou menos 1.000 e pouco, 2.000 quilômetros daqui. Os caras faziam isso a pé. Eles andavam de 1.000 a 3.000, 4.000 quilômetros. Para você ter uma ideia. E geralmente era um grande contingente de gente. Certo? Digamos, era uma... em base, era tipo 100, 200, 300, 400 pessoas. Nesse rolê insano por dentro da mata, em estradas que eram descobertas ou feitas pelos índios. Para você ter uma ideia, a maioria das estradas que saem de São Paulo ou que nos levam a São Paulo, todas elas eram caminhos feitos pelos índios ou pelos índios e pelos bandeirantes, para você ter uma ideia, certo? Entrando agora numa partezinha do livro de vocês, mas assim, já foi falado, mas só vou dar uma ratificada, tá certo? Por exemplo, a questão do ouro. A questão do ouro. Vocês lembram que é aquele negócio. E ainda hoje, por incrível que pareça, ainda é assim. Se você achar ouro, se você achar petróleo, é do Estado, não é seu. O Estado vai lhe dar uma compensação. Ou seja, vem de lá. Porque, ou seja, você achava o ouro. Antes, o ouro era seu. Você vendia para quanto quisesse, você vendia a quem quisesse. Mas depois a coroa fez o quê? Eu digo, ei, meu patrão, peraí. Não é assim não, não é assim não. Vamos organizar esse negocinho aqui e tal, certo? Cadê o impostozinho, né? A terra não é minha? Por que tu tá vendendo ouro a quanto tu quiser? Foi quando eles fizeram as casas de fundição, certo? Ou seja, você pegava seu ouro, você vendia por X, aí o cara lhe dava X, você, beleza, ficava feliz, o ouro ia para a casa de fundição, eram feitas as barras, carimbo real, certo? E corria para a coroa fazer o que fez, aqueles negócios idiotas com a Inglaterra. E todo o nosso ouro foi-se embora. Tá certo? Bom, a questão dos impostos, vocês lembram que era o quinto, a data, entre outras coisas. Tá certo? Inclusive, houve a revolta de Filipe dos Santos justamente contra esse monte de imposto que foi criado. Tá certo? O quinto, né, que os caras chamavam o quinto dos infernos, o cara tinha que pagar 20% do ouro, certo? De entrada. Né? A finta, que era a remessa, todo ano você tinha que mandar tanto, certo? Tantos quilos de ouro. Cara, o que saiu de ouro, pessoal, daqui não é brincadeira. Quando eu digo que tem igrejas com uma parede cheia de ouro, igrejas inglesas, viu? Assim, só um detalhe, para que vocês tenham noção. Bom, dentro disso, se você não pagasse esse impostozinho aí, se você não conseguisse esse ouro todinho,
certo? Os caras tinham o direito de simplesmente chegar lá, ó, na tua casa, ó, bom, dar o chutão na porta e pegar o que eles pudessem pegar ou o que eles quisessem pegar. Ou seja, era um negocinho chamado a derrama. Que essa derrama, essas atitudes aí, certo? Lembra daquele cara lá chamado Tiradentes? Lembram? Pronto! Culminou na Inconfidência Mineira. Toda essa opressão, porque aquele negócio. A coroa não queria perder, a coroa não perdoava. Certo? Então, continuando aí, nós temos algumas facetas que devem ser destacadas. A Inconfidência Mineira, que eu já falei, que era um movimento separatista, etc, etc, etc. Certo? E como tinham várias crises de alimento, para não faltar alimento, né? Nesse meio termo aí, a coroa até que deu um desconto de 10%, ou seja, você podia comprar mercadorias, você podia vender mercadorias, negociar mercadorias, porque até onde o ouro era extraído, era tirado, era uma distância muito grande, certo? Então, daí também começa, dentro do processo escravista, inclusive eu estava até pensando esses dias, né? Que tinha o escravo da lavoura e tinha o escravo de reparo. Não deixava de ser escravo, viu, pessoal? Então, ou seja, ele era chamado de escravo de reparo, digamos assim. Ele fazia favores ou consertava alguma coisa e ele podia conseguir um dinheirinho, tá certo? Um negócio que eu estava até esquecendo de ver, que eu vou colocar nos destaques aqui, né, para ir falando para vocês, para não estender muito. Era mobilidade social, certo? Era zero. Quem tinha, tinha. Quem não tinha, não tinha. Quem tinha pouco ia ficar com pouco, quem tinha mais ou menos ia ficar com mais ou menos, certo? Porque, ou seja, todo o lucro, certo, iam para as elites, ou mesmo a coroa. E acabou-se, não tinha conversa, certo? Mas daí vem uma pancada, que foi a crise do ouro, certo? Em 1726, certo? Arraial de Tijuco, 1771, real, extração. Ah, lembrei. Tinha falado antes, mas só repetindo. Estou fazendo uma recapitulação, pessoal, certo? Sobre essa questão do ouro, certo? Que é revoltante, certo? Bom, além das casas de fundição, os caras organizaram outro, como é que eu vou dizer? Outro comitê, ou sistema de gestão, né? Podemos chamar assim, certo? Que foi a questão dos diamantes, que os caras tinham todo o controle, quem entrava, quem saía, quem pagava, quanto pagava, aquele negócio todo, certo? Sobre os diamantes. Ah, fora esse controle dos diamantes, eu esqueci, só para lembrar vocês, daquela frase lá, o santinho do pau, os padres que escondiam as pedrinhas de ouro, certo? Botavam nos buraquinhos dos santinhos, certo? Então os caras tinham todo um cuidado com isso. Aí voltando, aí para que isso não acontecesse com os diamantes, teve todo um cuidado com isso. Ou seja, quem entrava, como entrava, com quem entrava, onde ia meter o picarete, onde ia cavar, quanto ia tirar, enfim. Inclusive, para que eu não me esqueça, teve bandeirante que morreu, mas não chegou a ver uma esmeralda, nenhum diamante. Teve cara que achou uma pedrinha lá, brilhosa lá, e olhou assim e disse: caramba, eu tô rico. E morreu. Né? Bom, fora essas coisinhas aí, no livro de vocês, eu vou dar uma lidazinha aqui, para dar uma
iluminada, tá certo? Seguinte, vocês sabem que agora há pouco, antes de fechar a tampa aqui, aconteciam muitos problemas entre os bandeirantes e, e os jesuítas, que eram contra a escravidão dos índios, certo? Então, em 1684, 1785, aconteceu a revolta dos Beckman. Aí por quê? Eram dois irmãos. Por quê? Porque o rei disse, rapaz, velho, para acabar com a arenga de vocês aí, certo? Eu vou montar um lote de escravos para poder ajudar vocês, tá certo? E vou criar a Companhia Geral do Comércio do Maranhão para controlar isso aí, a importação de bacalhau, de fumo, etc., entre outras coisas. Só que isso não foi cumprido. Então, os caras invadiram a Câmara, acabaram com a Câmara, olha, e o pau comeu no centro, tá certo? Mas, no fringir dos ovos, os portugueses derrotaram os revoltosos, acabaram com o governo provisório, que tinha sido colocado, e executaram seus principais